Fabiano, não me absorva, Fabiano. Olá galera, sejam todos bem-vindos aí para mais uma videoaula do nosso curso de funções. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, clique aí na inscrição, faça a sua inscrição, dá essa força aí, clique no sininho para receber os novos vídeos, tanto de função quanto de outras partes aqui que a gente está fazendo no canal, geometria analítica, estatística. Dê sua sugestão também sobre algum tema do qual você gostaria de ter aula. Eu quero reforçar que a ideia de função é fundamental para principalmente alunos de nono ano, primeira série do ensino médio, segunda e terceira também, é claro. E se você é aluno de nível superior, qualquer curso que tenha disciplinas de cálculo diferencial, é muito importante que você tenha um conhecimento legal de funções para poder começar. Sejam bem-vindos então e vamos para a aula de hoje. A nossa ideia então é determinar o domínio e a imagem de funções reais. Vamos começar aí com alguns exemplos. O que significa então determinar o domínio? Determinar o domínio é dizer quais são os valores que a variável x pode assumir e quais são os valores que y, em consequência disso, irá assumir também. Tudo bem? Então vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Eu quero determinar o domínio e a imagem dessa função f aqui. Tá? Note que, como é o primeiro exemplo, vamos mais devagar um pouco. Note que quando eu coloco qualquer valor de x real, por exemplo, x igual a 2, eu terei f de x também real, porque qualquer número positivo que eu colocar aqui no lugar de x, eu consigo tirar 1, né? Eu consigo ter um antecessor desse número. Então 2 menos 1 é igual a 1. E mesmo que eu coloque números fracionados aqui, eu sempre vou conseguir tirar uma unidade. Tá bom? Se eu colocar aqui, sei lá, 3,9. Se eu tirar 1, vai ficar 2,9, vai continuar sendo real. Então isso aqui é real, não tem problema com o número positivo. Vamos testar um número negativo então. Vamos colocar x igual a menos 3. Aí f de menos 3, só uma correçãozinha rápida aqui, eu acabei deixando aqui f de x, mas aqui era para ser f de 2, tá? Então, f de menos 3 vai ser igual a menos 3, menos 1, que obviamente é igual a menos 4, e menos 4 continua sendo real. Então, resumindo, se o número for negativo aqui no lugar de x, eu consigo também fazer a subtração desse número por 1 e, consequentemente, vai continuar sendo real. Tá? O mesmo acontece se x for 0. Tá? Então, se x for igual a 0, f de 0 é igual a 0 menos 1, e 0 menos 1 dá menos 1. Isso é real também. Então, resumo da história. Eu posso pegar aqui um número real que bem me vier à cabeça, tá? Sei lá, raiz de 3. F de raiz de 3 vai ser raiz de 3 menos 1. E raiz de 3 menos 1, a gente pode fazer umas contas aproximadas, mas vai continuar sendo um número real, sem o menor problema, tá? Então vamos escrever aí o domínio e a imagem dessa função. Então aqui eu já digo o seguinte, o domínio pode ser qualquer coisa real e a imagem também pode ser qualquer coisa real. Ok? Vamos para um segundo exemplo, um pouquinho melhor. f de x igual a 1 sobre x menos 1. Repare que x menos 1 aqui é o denominador da minha fração, né? Então, eu não posso ter um denominador de fração igual a zero. Eu não posso ter uma coisa assim, ó, 1 sobre 0. Isso aqui, ó, não existe. Então, eu vou tomar cuidado para que isso não aconteça. Vamos lá. É isso que tem que acontecer. Devemos ter x menos 1 diferente de 0. Nesse caso, então, a única maneira disso aqui dar 0 é se o x for 1, né? Então, o x tem que ser diferente de 1 positivo. Então, já está definida aqui a condição para que a minha função continue sendo real. Tá? O domínio da minha função é f. Tá? Agora, eu vou apresentar algumas maneiras diferentes de se escrever isso. Eu posso usar aquela notação de conjuntos lá, bem tradicional, né? Domínio da minha função f vai ser qualquer x real, desde que esse x seja diferente de 1. É o domínio dessa função f aqui. Tá?
Ou então eu posso escrever simplesmente assim, ó, que o domínio da minha função f vai ser todos os reais, exceto o 1 positivo. Tá? E a imagem da minha função f, eu também posso escrever daquela maneira tradicional, né? Lembrando que eu vou usar y no lugar de x, porque a imagem é y, né? Então a imagem vai ser y real, desde que esse y... Aí vamos ver o que acontece aqui, né? Como o x não pode ser 1, mas ele pode ser qualquer outra coisa, então essa divisão ela nunca vai dar zero, né? Então o y aqui vai ser sempre diferente de zero, tá? Ou você pode escrever também que a imagem da função f é qualquer número real, exceto o zero. Então, temos duas maneiras de escrever o domínio e duas maneiras de escrever a imagem. Vamos para o terceiro exemplo. Eu tenho uma g de x agora igual a raiz quadrada de 2x menos 4. É raiz quadrada, né? Se a raiz é quadrada, a gente lembra que só não existirá se o radicando for um número negativo. Isso aqui, ó, não existe, tá? Então, eu tenho que tomar o seguinte cuidado. Devemos ter 2x menos 4 maior que ou igual a zero. Por quê? Porque dentro dessa raiz aqui eu posso ter um número positivo. Raiz quadrada positiva é real. Eu posso ter zero. Raiz quadrada de zero também é real. Agora, eu não posso ter um número negativo. Isso de jeito nenhum. Tá? Então pode ser maior ou igual a zero. Maior que ou igual a zero. Então nesse caso, 2x vai ser maior que ou igual a 4. O x vai ser maior que ou igual a 4 sobre 2. E o x é maior que ou igual a 2. Então, o domínio da minha função f será qualquer x real, desde que esse x seja maior que ou igual a 2. E a imagem dessa função? Vamos ver o que pode acontecer aqui quando eu tiver o x sempre maior que ou igual a 2. Bom, a imagem dessa função vai ser qualquer número real positivo, tá? Mas podendo ser zero também, porque se o x for 2, ó, 2 vezes 2 dá 4, menos 4, 0. Então vai ser qualquer número, eu tenho algumas maneiras de escrever isso aqui, então vai ser y real, tal que o y vai ser sempre maior que ou igual a 0. O menor valor que pode acontecer aqui é 0, daí para frente. Ou eu posso escrever que a imagem, tá, da minha função f, e eu estou escrevendo f o tempo todo, mas é g, me desculpem por isso, isso vai ser igual ao seguinte, vão ser todos os reais, então a imagem de g vai ser todo número real positivo, tá? Lembrando que quando eu não quero zero, eu coloco uma estrelinha aqui em cima, né, um asterisco. Mas eu quero zero, então reais positivos, e está feito aí o meu terceiro exemplo. Próximo exemplo aí, uma h de x, tá? Meu quarto exemplo aqui é um h de x igual a 3 sobre raiz de 9 menos x. Então agora eu tenho duas coisas aqui ao mesmo tempo, dois problemas. Eu tenho uma raiz quadrada, né? Então aqui não pode, pode ser positivo, considerando somente a raiz quadrada. Pode ser positivo, pode ser zero, só não pode ser negativo. Isso aqui não pode. Mas é denominador de fração, né? O que vai sair daqui vai estar no denominador de uma fração. Denominador de fração pode ser positivo, não pode ser zero e pode ser negativo. Então, pela interseção aí de condições, sobram para mim somente os positivos. Então, essa é a condição, então. Devemos ter 9 menos x maior que zero, tá? Lembrando que eu não vou colocar um igual aqui, ó, porque não pode ser zero, tá bom? 9 menos x maior que zero. Isso implica que menos x tem que ser maior que menos 9. Nesse ponto aqui de qualquer inequação, obrigatoriamente a gente multiplica por menos 1. E aí eu vou ter que x é menor que 9. Ok? Se você não acredita, não tem problema, tá? Pensa em x igual a 9. Né? 9 menos 9 dá 0. 3 dividido por 0 não pode, né?
x igual a 10. Aí 9 menos 10 vai dar menos 1. Raiz de menos 1 não é real. Então, realmente, x tem que ser menor que 9. Vamos ao domínio. Então, o domínio está bem claro ali agora. Ó. O domínio é qualquer real, desde que esse número real seja sempre menor que 9. Tá? E a imagem, vamos pensar na imagem agora dessa função f. Repare que daqui de baixo, nunca vai sair zero. Né? Então, esse número, essa divisão nunca vai dar zero. Né? E também a gente vai ter aqui nessa raiz somente número positivo. Logo, essa divisão sempre será positiva. Então, a imagem de f, você pode escrever que é qualquer y real, desde que o y seja maior que zero, ou você pode escrever que a imagem da minha função h, já errei de novo aqui, vou ter que arrumar, a minha função h pode ser qualquer, bom, se é sempre maior que zero, então real, positivo, com a estrelinha aqui para tirar o zero, tá bom? Essa é a imagem, então, da minha função h. Tudo bem? Vamos para o nosso quinto e último exemplo, onde nós temos menos 7 sobre a raiz cúbica de 7 menos 4x. Aí você olha para essa função, que a princípio é bem estranha, né? Mas quando a gente pensa assim, ó, na raiz cúbica de qualquer número, raiz cúbica de qualquer número pode ser um número negativo, por que não? Tá? Então a raiz cúbica de menos a existe, ela é real, tá? Ela é real para qualquer valor de a. Então, nesse caso, eu vejo que eu posso ter aqui embaixo número positivo, porque a raiz cúbica de positivo é real. Posso ter negativo, pelo motivo que eu acabei de falar. Só não posso ter o zero, né? Isso não pode acontecer aqui embaixo, porque é o denominador de uma fração. Então, devemos ter 7 menos 4x diferente de zero, ou seja, menos 4x tem que ser diferente de menos 7. X vai ter que ser diferente de menos 7 sobre menos 4. E o x, obviamente, será diferente de 7 quartos. Vamos ao domínio. Então, o domínio da minha função i será qualquer x real, desde que esse x seja diferente de 7 quartos. E a imagem da minha função i, ela será qualquer y real. Repare que o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. Eu não posso ter zero aqui, né? Então essa divisão não vai dar zero nunca. Mas como vai sair qualquer número positivo ou qualquer número negativo aqui, a imagem vai ser sempre ou positiva ou negativa. Ela vai existir, vai ser real, né? Então, vai ser qualquer número y real, desde que o y não seja apenas o zero. E é claro que a gente pode escrever isso aqui de outra maneira. A imagem da minha função i são todos os reais, exceto o zero. Ok? Essa ideia de determinar domínio e imagem de funções reais, ela vai ser muito importante quando nós formos construir gráficos de função. Tá? Para saber exatamente onde é que o gráfico, onde o desenho que a gente vai fazer lá no plano pode ou não pode passar. Tudo bem? Então, é isso aí a aula de hoje. Nas próximas aulas a gente vai continuar a ideia de funções reais. Vamos ficar ligados aí no canal. Se inscreve aí, compartilha esse vídeo com quem você achar que precisa, com quem você quiser. Dá uma força aí na divulgação do canal. Fique com Deus e até a próxima.